Alô, meu amigo, alô, minha amiga, aqui é o pastor Ivo Rodrigues e você está assistindo o nosso vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Nós estamos fazendo aí o resumo dos livros da Bíblia. Lembrando que apenas um resumo não dá de falar todos os detalhes, porque nós gastaríamos muitos dias, anos para conseguir isso. Mas é um resumo. Já falamos aí de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes, Josué, Ruth e hoje, 1 Samuel, o 9º livro da Bíblia e o 4º livro histórico. O livro de 1 Samuel, há muitos questionamentos. Desses questionamentos, se Samuel morreu antes do livro for concluído, quem escreveu o livro, continuou a escrever o livro de 1 Samuel? Foi Natã e Gade. Eles deram a continuação do livro de 1 Samuel e aí por diante. Vamos lá. O livro de 1 Samuel, ele inicia com a oração de Ana, onde a esposa de Elcana, a Ana não dava luz, não tinha filhos, e Elcana naquele tempo podia ter outra mulher, o homem. Então ele pegou Penina. Penina tinha 10 filhos e Ana nenhum. Penina zombava de Ana todos os dias. Mas Ana clamou tanto e Deus ouviu a sua oração e deu o seu filho Samuel, que significa ouvido por Deus. Olha aí, não só chamado, mas também enviado. E dali, naquele período interessante, Eli era o sacerdote. E Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéas, que era completamente desobediente. Eles faziam toda a atrocidade que você imagine um pouco mais. E um dia eles pegaram a arca da aliança e resolveram levar para a guerra. Porque os filisteus atormentavam muito, mas só que eles perderam a guerra e ainda morreram na batalha. E a arca foi tomada de Israel. Quando a notícia chegou até Eli, Eli caiu da cadeira, muito gordo, foi um choque e morreu. Quebrou o pescoço e morreu. E a sua nora estava grávida, deu à luz naquele momento e botou-se o nome de Icabó, ou Icabote, que quer dizer acabou-se, foi-se a glória de Israel. Olha que coisa emocionante e interessante. Aí a continuação da história continua, mas uma parte interessante que Ana, ela acreditava tanto no que Deus ia fazer com seu filho, que Samuel não era da descendência de Levi, mas ela levava uma estola sacerdotal todo ano, uma capa, conforme o menino crescia, a estola sacerdotal, acreditando que o menino seria. E o menino realmente foi sacerdote, profeta e juiz. E ele começou a reinar. Dali a pouco o povo começou a pedir, Samuel ficou velho, eles começaram a pedir juízes. Aí colocou ali Samuel seus 2 filhos, Abias e Joel. Só que não foi muito aprovado. Então eles queriam, viu que outras nações tinham reis, então eles queriam rei. Então ali Samuel muito preocupado com aquilo. E Saul entra na história. Como? Saul é mandado pelo seu pai procurar as jumentas da casa do seu pai, e Saul leva um servo com ele. E eles andam e procuram e não acham. O servo diz: olha, tem um profeta, se nós for até o profeta, ele deve Deus usar ou falar onde que está as jumentas. E o Saul disse: eu não tenho dinheiro. Como fazer isso? Tem que levar alguma coisa para o profeta. O servo pegou e emprestou para ele, mas o interessante é que Saul se tornou rei e não tem lugar algum dizendo que Saul honrou o servo. Isso é uma coisa, a parte da ingratidão, né? Mas pode ter honrado, só que não tem na Bíblia falando aonde ele honrou o servo e o nome do servo. Vamos para frente? E interessante na história que quando os filisteus levaram a arca, voltando um pouquinho atrás, eles colocaram no templo de Dagon. Colocando no templo de Dagon, a estátua caiu de boca num pó. E eles entenderam que aquilo era algo muito forte. Levantou a estátua e no outro dia a estátua amanheceu caída novamente, mas dessa vez com as pernas e os braços quebrados. E além disso, Deus enviou sobre eles praga. Eles entenderam que era praga, porque a maioria dos homens tiveram problema de hemorróida ali nos filisteus, os filisteus. Então eles pegaram, colocaram a arca em cima de carro, de boi, bem arrumado, para levar para Israel de volta. Só que a arca levava a presença de Deus. E Deus não aceitou. Não é um brinquedo. A presença de Deus não é brinquedo para você ficar aí brincando para lá e para cá com as coisas de Deus, brincando com profecia, com revelação. Não, as coisas de Deus é sério. A palavra de Deus é séria. Deus irou, matou 50 mil filisteus naquele dia. Capítulo de número 8, então, Saul é apresentado para ser o novo rei de Israel, para ser o primeiro rei de Israel. Não o novo, não, o primeiro rei de Israel. As pessoas, quando viram os filhos de Bilial, balançaram a cabeça e não aceitaram Saul, coitado desse aí.
Só que Saul fez um ato que muito admirável. Eu não tenho muita admiração por Saul, mas ele fez um ato muito admirável, que ele fez de conta que era mudo e surdo, e até cego, né, por dizer. E não reagiu, mas no outro dia, ele matou o boi, rasgou no meio, e Deus falou, aquele homem que não sair com Davi, com Saul, eu farei do mesmo jeito. E mandou os pedaços do boi para cada tribo. Foi interessante isso. E no outro dia, saiu um exército e Saul venceu a grande batalha, com mais de 31.000 homens, Saul venceu aquela batalha. O interessante aí, que Saul cresceu em si, se orgulhou e virou aquela coisa toda. Aí vem aí um capítulos a seguir, teve uma história também que Saul faz um voto, que naquele dia não era para ninguém comer. Jonatas estava na guerra, se comesse ia morrer. E ele ia então, Jonatas comeu e bebeu, e ele queria matar Jonatas, mas o povo não deixou. Aí entra aí o capítulo de número 15, 16 e 17, são capítulos muito fortes, onde vai travar também a batalha de Golias, onde os filisteus agora apresentou Golias ao povo, dizendo que esse era o gigante, o que vencesse dominaria tudo. E 40.000 soldados de Israel todos os dias iam para ali para a batalha e voltava frustrado, angustiado, triste. Mas o interessante é que Davi aparece na história. E quando Davi aparece na história, Davi foi ali levar apenas um lanchinho para os irmãos. E Davi olha, o que é isso aí? É esse homem, esse gigante, filho de tal. E Davi dá uma olhada, gigante, 3 metros de altura. Só que os homens é tão interessante que era 40.000 homens. Se juntasse 40.000 homens de uma vez, o que era o gigante? E Davi observou e eles disseram, esse homem é guerreiro desde a sua mocidade. Só que nenhuma parte da Bíblia mostra que Golias matou alguém. E Davi falou, eu vou lutar. E Saul tinha colocado um decreto que aquele que ganhasse casaria com a sua filha e não pagaria mais imposto em toda Israel. Davi foi lá, pegou as pedrinhas, conforme a arma que ele tinha. Saul tentou colocar as armaduras dele, tudo em Davi, mas não deu certo. Tinha que ir com aquilo que ele era costume. Foi lá, venceu Golias, mas ao derrubar Golias com a pedra, não venceu ainda. Golias foi adormecido, mas só venceu quando ele pegou a própria espada e arrancou a cabeça de Golias. Aí sim, aí venceu. Tem batalhas que você não pode amordecer, você tem que arrancar pela raiz. Então, saiu clamando na rua. Saul venceu 1.000, mas Davi os seus 10 milhares. Então Saul cresceu uma ira, virou aquela coisa toda, porque Davi, nem os irmãos de Davi acreditavam em Davi, mas quando Deus chama, está chamado. Quando Deus chama, está chamado. Um paralelo entre Davi e Saul é interessante, porque Saul era o primogênito, Davi era o último. Saul gostava de trono, Davi, o trono veio até ele. São paralelos interessantes. Davi e Saul. Saul gostava de esconder as coisas. Davi se escondia e respeitava o profeta. Olha que coisa interessante. É tanto no capítulo 19, no encalço de Saul contra Davi, querendo matar Davi, Davi vai ao rancho dos profetas. E ali Saul manda mensageiro, o primeiro mensageiro vão, chega lá, são cheios do Espírito Santo, o segundo mensageiro do mesmo jeito, o terceiro do mesmo jeito, aí o próprio Saul vai. Quando Saul chega lá, Saul rasga as suas roupas, fica nu, profetizando, enrolando no chão. Está no capítulo 19 do livro de 1 Samuel, muito interessante, essa história muito emocionante. Passados-se os dias, estou pulando lá para frente, depois vocês lêem com detalhe, porque o livro de 1 Samuel é muito recheado de bênçãos, muito, muito, muito mesmo. Aí narra outra história interessante que eu acho, a arca. Davi foi mandar buscar a arca, só que ele preparou o carro, bem arrumado para levar, e Deus não aceitou. E quando alguém tocou na arca, ali Deus o matou. Matou na hora e foram mortos, porque Deus não aceita. Eu não vou nem falar o nome do personagem para você procurar e ler. E a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, e depois foi colocada na casa de outra pessoa. Não precisa eu falar para você ler também. E ali, durante 20 anos, a arca ficou jogada como se fosse jogada num canto. 3 meses que ela ficou na casa, estou quase querendo falar o nome dessa outra personagem. Deus prosperou tanto, ao ponto que Davi disse, traz a arca para cá. E eles trouxeram a arca de metro em metro, 2 em 2 metros, 3 em 3 metros, 4 em 4 metros. Eles paravam 7 em 7 metros e sacrificavam ao Senhor.
E quando a arca chegou, a parte mais linda, quando a arca estava entrando em Jerusalém, os guerreiros de Davi, que eram homens com o corpo todo cheio de cicatrizes, calejado pelas guerras, estavam vestidos de roupa de linho, as moças de roupa branca, os mancebos de roupa azul, os sacerdotes, aquela maior alegria em Israel. Quando a arca vai chegando em Jerusalém, Davi está com a coroa na cabeça, bracelete, está com toda a indumentária ali de um rei, e o povão tudo ali esperando, quando toca as buzinas, dizendo que a chegada da arca em Jerusalém, que Davi vê a arca entrar, Davi arranca as vestes reais, os braceletes, as pulseiras, os colar, a coroa, e Davi é impactado por uma glória de Deus tão grande. Davi é impactado por uma glória de Deus tão grande que Davi sai dançando. A Bíblia fala que ele sai bailando, pulando, se alegrando. Uma coisa muito tremenda, muito forte. A presença de Deus, quando ela chega, não tem pessoas que não se comovem. Ele pode dizer que é ateu, à toa, sei lá o que for, mas a presença de Deus, ela é real. Mical, a mulher de Davi, quando viu aquilo na janela, ela ficou, isso é coisa de rei. Deus então falou com ela, você não terá filho. E ela morreu sem ter a oportunidade de ser mãe. Então a presença de Deus é muito real, é muito gloriosa, é coisa muito linda. E esse é um resumo bem resumido, espero que você tenha entendido. Não dá de falar os detalhes, sei que tem muitas coisas que você queria que eu falasse, mas não dá, é o tempo curto. Que Deus abençoe a todos e nós vamos aí para o próximo livro de 2 a Samuel. Deus abençoe, um abraço do seu amigo, pastor Ivo Rodrigues.